Todos os olhares estão direcionados a Sheon. Mas ela apenas diz que não tem nada a ver com isso. E se duvidam dela, podem falar com o Ministério de Investigações, já que outro encontro com o general investigativo seria bem-vindo. Mas enquanto isso, o verdadeiro culpado terá liberdade para agir. Uma pena para a concubina de cabelo roxo. A concubina de cabelo verde se exalta. Por acaso Sheon está achando isso divertido? A imperatriz então se pronuncia. Ela diz ter certeza que o verdadeiro autor desse ato horrível será revelado no tempo certo. Daqui em diante, qualquer tentativa contra a vida da concubina de cabelo roxo será interpretada como uma tentativa de assassinato contra o primeiro herdeiro imperial. Se for descoberto que o culpado pertence ao palácio interno, eles serão despojados de sua classificação e enviados para o palácio da Fria Solidão. Todas as concubinas reverenciam em concordância, mas a concubina de cabelo verde olha de forma mal encarada para Sheon, que está fazendo careta, o que apenas irrita ainda mais a concubina. Já em seu quarto, a concubina está arremessando vasos de flores no chão. Sua empregada pede para ela, por favor, se recompor, mas a concubina está se tremendo de frustração, pois a Sheon tirou sarro dela em público. Sua empregada está com medo que escute o xingamento que a concubina está direcionando a Sheon, mas a concubina não está ligando, já que irão simplesmente pensar que ela está acusando a Sheon de todo tipo de ciúmes, assim como o resto deles. Só que a concubina vê através de tudo isso. Ela sabe que a Sheon não é uma dama nobre, mas sim uma dama maliciosa com intenções obscuras. Sua empregada diz que eles simplesmente não sabem o que é melhor, mas vai ser diferente assim que o desejo da concubina for concedido. Ela tem certeza. A concubina concorda, mas ela está irritada, pois aquele maldito mascarado não serve de nada até agora. Ela pediu para ele realizar seu desejo, mas ela não viu nenhum vestígio do grampo de cabelo em forma de borboleta que ele disse que deixaria quando tudo acabasse. Só que ela para ao perceber o que acabou de dizer. O fio de cabelo que a concubina de cabelo roxo encontrou estava enrolado em um grampo de cabelo em formato de borboleta. Ela então conclui que ele deve ter confundido a concubina de cabelo roxo com a Sheon e a atacou ao invés disso. Ela deveria ter percebido isso, já que as duas têm mais do que uma semelhança passageira. Preocupada, a empregada pergunta o que elas deveriam fazer, já que o ministério vai investigar o palácio interno. Então tem chance da concubina de cabelo verde ser apontada como uma suspeita. A concubina diz que não vai permitir que isso aconteça. Se é assim que a Sheon quer derrubá-la, então ela vai atacar primeiro. Enquanto isso, Sheon está encarando o imperador de forma toda radiante. O imperador está achando tudo isso muito sus, então pergunta o que ela está olhando. A resposta da Sheon é que ela está tentando seduzir ele com o seu olhar brilhante, o que pegou o Bolinho completamente de surpresa, fazendo ele cuspir o seu chá. Quando se trata de sedução, está tudo nos olhos. Isso é uma sabedoria antiga, mas o imperador está apenas tentando recuperar o fôlego. Tudo que a Sheon tem são cartas, mas não há nenhuma garantia de que o Jung tenha se apaixonado por ela. Então ela terá que aprimorar suas habilidades de sedução. Assim, seu arqui-inimigo estará perdido da próxima vez que eles se encontrarem. O imperador diz que ela está certa e pergunta o que o olhar sedutor dela diz. Sheon responde que diz que ela gosta bastante do rosto bonito dele. Mas então, em uma mudança súbita, ela diz que é por isso que ela prefere que ele mantenha o rosto coberto o tempo todo, pois ele é muito paquerador. Mas Bolinho apenas fica confuso, sem saber o que ela quer dizer com isso. Sheon então explica que ela que deveria seduzir ele, não o contrário. Então, de agora em diante, ela gostaria que ele escondesse o sorriso atrás de uma máscara. Mas o imperador continua confuso, mesmo após a explicação. Ele não sabe se deve ficar lisonjeado ou ofendido. Mas se tem algo que ele sabe, é que a Sheon continua tão intrigante como sempre. De repente, alguém informa que a concubina de cabelos verdes solicita uma audiência, afirmando sua questão de excepcional urgência e importância. Depois de colocar a máscara, Bolinho pede que ela entre. A concubina então entra. Ela só não esperava encontrar a Sheon ali. Ainda assim, ela cumprimenta o imperador,
mas diz que o mesmo não pode ser dito da Cheon. O imperador pergunta qual é o assunto urgente que a trouxe ali, e a concubina informa que ela foi ali com a identidade do culpado por trás do ataque à concubina de cabelo roxo. Tanto Cheon quanto o imperador ficam surpresos. Com sua atenção capturada, o imperador manda ela falar. Após a concubina contar tudo, o imperador diz que se o que ela falou for verdade, então esse homem que afirma ser um realizador de desejos é aquele que deixou o grampo de cabelo do lado de fora do quadro da concubina de cabelo roxo. A concubina confirma, e ainda acrescenta que é dito que ele não hesitará em causar dano a qualquer um que lhe for pedido. O imperador então questiona como ela tem essa informação, e pela reação da concubina, acho que ela não tinha pensado nessa parte. Cheon pensa que não fará nenhum bem à concubina e está relatando o acadêmico ao imperador agora. Isso apenas colocará o nome dela na lista de suspeitos. Cheon não sabe o que ela está pensando ao admitir abertamente sua participação nesse caso para o imperador. Mas com lágrimas nos olhos, a concubina confessa que foi a concubina ruiva quem lhe contou sobre ele. O imperador fica surpreso. Então pergunta se o homem que concede os desejos sabe que ela está falando com o imperador sobre ele. Soluçando, a concubina diz duvidar, já que ela nunca fez nenhum negócio com ele. Depois, com expressão de santa, ela diz que só foi até ali por causa da concubina de cabelo roxo e do herdeiro imperial em sua barriga. Cheon fica chocada em como a concubina não tem vergonha o suficiente para citar o nome da concubina de cabelo roxo e até mesmo afirmar que nunca se encontrou com um acadêmico em segredo. O imperador então manda a concubina marcar um encontro com o homem dos desejos, como se procurasse pelos serviços dele. Quando a hora e o local for decidido, ela deverá contar ao imperador. A concubina se finge de nervosa, perguntando se ela, mas acaba concordando. Só que Cheon começa a suar frio, pois se o acadêmico for preso, pode ser que a investigação acabe revelando o segredo dela, assim como o dele. Então todo o palácio iria saber que ela não é a verdadeira concubina Cheon. Mais tarde, o imperador e o cara que spawna estão indo ao encontro da concubina de cabelos verdes, que já está no ponto segurando o pano vermelho. De repente, o imperador olha para o lado, e 2 homens pulam de cima do telhado. Bolinho pergunta se eles encontraram Meliante, já que o encontro deveria ter acontecido hoje. Um dos homens explica que seguiram a concubina o mais perto que podiam, mas o homem que supostamente realiza desejos não foi encontrado em lugar nenhum. Contudo, eles encontraram a carta. O imperador então abre a carta, que revela à concubina de cabelos verdes que a ação foi realizada e que a próxima refeição que a Cheon tomar será temperada com veneno. O imperador fica preocupado, e logo em seguida já vemos ele correndo desesperado. Quando ele entra no quarto, vê a Cheon desacordada na cama, para seu desespero. Que destino terrível aconteceu com seu pobre rolinho primavera? De repente, os lábios da Cheon se abrem ligeiramente, e a palavra morte sai como um sussurro deles. Bolinho pergunta o que ela acabou de dizer. Então, com a maior cara de dor e sofrimento, Cheon completa a frase, dizendo que está morrendo de fome. Ela precisa de sustento. Se levantando completamente acabada, Cheon pensa que graças ao acadêmico bastardo, ela não se lembra quando comeu algo. Antes, o acadêmico estava falando que infelizmente a concubina de cabelo verde quebrou o pacto ao mencionar os serviços dele ao imperador. Ainda assim, ele precisa que a Cheon assuma o risco de informá-lo sobre esse acontecimento preocupante. Cheon ameaçou bater nele irritada. Ele vai desejar ser um eunuco se alguma coisa voltar para ela. Se tremendo todo, o acadêmico diz que isso não vai acontecer. Ele tem um plano exatamente para isso. Foi então que ele disse para, a partir desse momento, ela recusar qualquer refeição que seja servida a ela dentro do palácio interno. Ela não deve morder nenhum pedaço de comida do anoitecer ao amanhecer. A menos que ele pretenda matar ela lentamente de fome, Cheon imagina que ele quis dizer que é uma conspiração em andamento para envenenar a comida dela. Mas, pelo menos, ela não está sofrendo sozinha, já que ela ordenou que suas empregadas também não comessem nenhuma de suas refeições. Bolinho pergunta se ela está dizendo que não comeu nada e que não é uma dor de estômago que está afetando. Cheon percebe que ele está parecendo aliviado.
Então ele deve saber que a comida dela seria violada. Então ela diz que não foi nada que ela comeu ou bebeu que deixou ela doente dessa vez. Na verdade, ela está muito doente para comer qualquer coisa. O imperador então diz que hoje ele seguiu a concubina de cabelo verde enquanto ela ia se encontrar com o homem que realiza desejos. Xion pergunta se foi por isso que ele correu até ela no meio da noite. Abraçando ela, agora mais aliviado, Bolinho disse que estava morrendo de preocupação. No momento que ele viu o nome da Xion em uma nota de má intenção, seu sangue congelou nas veias. Xion pergunta se ele achou que ela poderia ter sido envenenada. Bolinho responde que só o pensamento levou ele à beira do pânico. De repente, o eunuco entra no quarto, correndo, para avisar que foi confirmado que o sal da despensa da Xion foi envenenado. Logo em seguida, a concubina de cabelo verde entra no quarto, gritando que protesta e que é tudo obra da Xion. Ela está achando suspeito que a Xion tenha sofrido uma dor de estômago no momento em que supostos malandros resolveram envenenar a comida dela. Na verdade, as coisas só se tornam ainda mais estranhas, considerando que nem mesmo as empregadas dela comeram algo o dia inteiro. Xion deve ter escutado a conversa deles na noite anterior e tentou incriminar a concubina pelo ato vil. Xion está suando frio, enquanto se pergunta se essa concubina é a maior detetive do palácio interno. Nesse ritmo, Bolinho pode começar a suspeitar da Xion. Bem, não há mais nada a fazer além de se golpear no pescoço para começar a vomitar sangue. Tanto o Bolinho quanto o eunuco ficam desesperados vendo essa cena. O eunuco diz que irá chamar o médico imediatamente, enquanto o Bolinho quer saber se é esse o veneno que está nos lábios dela. Xion diz que comeu uma pitada de sal para aliviar sua fome, e agora esse será seu fim. Confuso e desesperado, Bolinho indaga se uma pitada de sal. Na manhã seguinte, o eunuco está informando o imperador de que a concubina de cabelo verde foi rebaixada à posição de assistente, e que até que o imperador concorde em solicitar a libertação dela, ela foi confinada em seu quarto, tendo seu jardim como única fonte de ar externo. O imperador questiona se ela admitiu a culpa, mas o eunuco responde que a concubina ainda nega sua parte nisso. Mesmo que ela estivesse presente para testemunhar Xion limpando o sangue dos lábios, a concubina ainda insiste que tudo foi uma conspiração elaborada pela Xion. O imperador acha estranho, já que a concubina foi quem contou sobre o homem mascarado, e ela foi quem o homem mascarado acusou de tentar fazer mal a Xion. Além disso, o veneno foi descoberto na despensa do quarto da Xion. Só que nem a Xion nem os servos dela tocaram um dedo na comida contaminada. Mas assim que a concubina expressou suas suspeitas, a Xion desmoronou em um ataque de tosse sanguínea. Além disso, essa não foi a primeira vez. Da última vez, a Xion caiu inconsciente, enquanto vomitava sangue, quando estava tomando chá no quarto da princesa consorte. Na época, o imperador também ficou preocupado. O eunuco pergunta se ele também compartilha das suspeitas da concubina de cabelo verde, de que a Xion tomou o veneno de propósito. O imperador fica pensativo. Ele se lembra de ter visto a Xion apertando um ponto no pescoço. Então pode ser que a Xion fez um show de sangue de propósito. Ele se lembra do general investigativo, dizendo achar que a Xion usava o nome de Mestre Xion antes de entrar no palácio interno. Então, essa é a hora. Bolinho vai verificar por si mesmo se o sangue de um artista marcial se esconde na Xion. À noite, Xion e Bolinho estão andando lado a lado, com o eunuco e o cara que spawnam atrás deles. Xion comenta nunca ter imaginado que Bolinho era um grande admirador da lua. Bolinho diz que um passeio noturno tem seus méritos. Xion fica confuso com o que ele quis dizer, mas Bolinho parece tenso para alguém que acabou de convidá-la para um passeio romântico sob a lua. Isso tudo faz parte do plano do imperador para testar se há algum sinal de treinamento em artes marciais na Xion. Um lutador treinado entrará rapidamente em ação diante do perigo. Então, se por acaso o imperador caísse de uma escada, Xion sem dúvidas usaria seu treinamento em artes marciais para pegar ele no ar. O eunuco ficou preocupado, já que esses métodos violentos têm fins violentos. Se a Xion não for um artista marcial, então o imperador irá se machucar.
Bolinho manda ele ficar calmo, já que ele não vai cair de uma altura alta. Além disso, mesmo que Xion não possua nenhuma proeza marcial, ele acredita que ela ajudará a desacelerar um pouco a queda. Colocando o plano em ação, eles ficam de frente a uma escada. O eunuco e o cara que spawna estão ansiosos para saber se a Xion se lançará para evitar a queda do Imperador como uma verdadeira mestra marcial, ou ela se atrapalhará e chegará tarde demais como um leigo faria. Chegou o momento da verdade. Determinado, o Imperador diz que descerá primeiro. Xion fica confusa, mas deixa ele ir na frente. Ele dá o primeiro passo e logo em seguida está caindo, como se tivesse dado um passo em falso. Desesperado, ele se vira para trás, estendendo a mão como se buscasse por ajuda. Mas Xion nem sequer move um único músculo, o que faz o Imperador suar frio. Assim ele cai, para desespero do eunuco e do cara que spawna. Rapidamente, eles dois correm em direção ao Imperador e o ajudam a se levantar. O cara que spawna então se vira para Xion e grita com ela perguntando por que ela não moveu um dedo para parar a queda do Imperador. E se essa queda tivesse causado algum ferimento grave? Xion responde que se uma queda fingida como essa se revelar fatal pelo destino, então nunca haverá uma história de maior desgraça do que essa. A conclusão de tudo isso foi que o Imperador terminou o dia com o olho roxo. O eunuco pergunta se ele está bem e oferece um ovo para o Bolinho colocar sobre o machucado. Só que o ovo o lembra da Xion, acusando ele de ter caído de propósito. Furioso, ele pragueja os ovos. O eunuco então insiste para ele pelo menos ser atendido pelo médico real. Mas quem diz que o Imperador quer? Na verdade, ele está mais surpreso com como a Xion não levantou um dedo quando ele caiu. Quando se trata da Xion, Bolinho não tem ideia se está superestimando ou subestimando do que ela é capaz. O eunuco diz que a Xion parece ser bem capaz de ser sangue frio. E Bolinho acrescenta que ela claramente tem um olhar perspicaz para problemas. O eunuco questiona o que ele vai fazer agora. Já que a Xion desmascarou o blefe e não se moveu nenhum centímetro, todo o teste para saber se ela é uma artista marcial treinada ou não foi em vão. O Imperador então diz que é de pouca importância saber se Xion foi ou não conhecida como uma mestra marcial. O eunuco fica surpreso com isso, já que com certeza seria um escândalo se um vilão das artes marciais estivesse no palácio interno. Bolinho explica que mesmo que Xion tenha sido uma mestra marcial em outra vida, o que ela fez antes de chegar ali não é da conta dele. Ela pode ter sido uma artista marcial no passado, mas desde então ela ganhou seu lugar como concubina do palácio interno. Ela não pode ser a mesma pessoa que a arquivilã Xion, cuja notoriedade continua a ecoar pela terra até hoje. Além disso, os negócios suspeitos da mestra Xion só começaram após a chegada da Xion ao palácio. O eunuco diz entender. Pelo visto, o Imperador está dizendo que a Xion deveria ser responsabilizada apenas por seus atos no presente, não pelo passado dela. O Imperador balança a cabeça concordando. A Xion deve ter suas próprias razões para enterrar seu passado e servir como concubina. Então ele não irá questionar suas motivações enquanto ela continuar a cumprir seu dever como faz agora. O eunuco fica emocionado, achando que o Imperador está sendo muito nobre e misericordioso. Logo em seguida, o Imperador já está todo felizinho, pois se a Xion se revelar como artista marcial, assim como ele suspeitava, significa que os modos de rua dela e suas habilidades letais impedirão qualquer tentativa das outras concubinas de intimidá-la. O eunuco só pode perguntar que tipo de problema o Imperador está esperando. Mas, de repente, o cara que spawna entra na sala muito desesperado, dizendo que há um problema com o túmulo real da grande princesa. Na manhã seguinte, as concubinas estão todas reunidas, e estão todas ao redor da Xion, perguntando como está a saúde dela, e dizendo que ela parece muito abatida. Elas ainda dizem que sempre pensaram que a concubina de cabelo verde era uma encrenqueira. Alguém a corrige, dizendo que agora ela é assistente de cabelo verde. A pessoa em questão é a concubina de cabelo roxo. Com uma expressão angelical, ela diz ter ficado muito preocupada ao saber sobre o envenenamento. Mas ela espera que a Xion esteja melhor agora. Xion está achando muito engraçado como de repente as concubinas se tornaram as melhores amigas dela. Xion dá de ombros, dizendo que, como elas podem ver, ela é a própria imagem da saúde. Alguém diz que isso deve aliviar um pouco a mente do Imperador,
o que deixa Xion confusa. Então explicam que há um rumor assustador de que um ladrão de túmulos profanou o túmulo da grande princesa. O imperador está sentado em uma pedra, todo reflexivo, e Xion está atrás de uma árvore o observando. Ela se pergunta quem ousaria desenterrar um túmulo real, e que ainda por cima pertence à irmã do imperador. Pobre Bolinho, parece devastado. Ela se vira desolada por não ter ideia do que dizer a ele. Talvez a melhor coisa que ela possa fazer seja dar espaço a ele para lutar em particular. Mas Bolinho anota. Xion se vira para ele, que pede que ela se sente com ele um pouco. Xion questiona a forma como ele a chamou, que foi de ovo cozido, e pergunta se de repente ela parece frágil para ele. Bolinho nega. Ele apenas achou que podia ser mais criativo com os apelidos, assim como ela é com os apelidos dele. Xion se sente culpada diante das acusações. Ela então pigarreia para chamar a atenção dele e diz que, falando sério, ela ouviu sobre o túmulo da irmã dele e pergunta como ele está se sentindo. A resposta do Bolinho é simplesmente apoiar a cabeça no ombro dela. Ele diz que achou que preferia se esconder do mundo todo, mas ela provou que ele estava errado. Toda contente, Xion pergunta se então ele prefere que ela fique. Bolinho responde que ele não queria mais nada. Mais tarde, Xion está voltando toda felizinha, já que parece que a operação para animar o Bolinho foi um sucesso. Mas de repente, alguém aparece na frente dela, e é logo o acadêmico. Ele pede por um momento do tempo dela. Eles então vão para um lugar mais isolado, e Xion questiona o que foi. Ele procura algo em seus bolsos, e por fim, estende um frasco para ela. Xion pergunta o que tem dentro, e o acadêmico responde para ela considerar aquilo como um símbolo da gratidão dele. Isso é chamado de sangue do espírito da calamidade. Xion fica extremamente surpresa ao ouvir isso, já que esta é uma mistura lendária, vendida pelo Divino Sábio, apenas 3 vezes por ano. O acadêmico diz que com certeza isso vai ser desperdiçado com ela, mas ele pede que ela aceite. Empolgada, Xion diz que vai acabar com ele em 1 minuto, mas ela achou isso um gesto muito bonito. O sangue do demônio da calamidade não é um remédio comum. É um remédio fabuloso conhecido em todo o reino. Dizem que suas propriedades aumentam e purificam todo o ki interno da pessoa que o bebe. Xion diz que não tinha ideia de que ele era tão engenhoso, o que deixa o acadêmico todo convencido. Afinal, ele é o homem que realiza desejos, então nada está fora do seu alcance. Xion se lembra de quando sua empregada perguntou ao médico se a Xion ainda estava doente por causa do veneno. O médico ficou pensativo, mas por fim respondeu que era um milagre que ela ainda estivesse viva, considerando que ela comeu o dragão amargo na tentativa de ir dessa para melhor. Xion então questiona se por acaso o acadêmico era a próxima verdadeira concubina Xion. A verdadeira Xion tirou sua vida com o dragão amargo. Considerando quão rara é essa fruta, Xion se perguntou se ele teve alguma participação na obtenção do veneno. O acadêmico balança a cabeça negativamente, já que ele pode garantir que não teve participação nessa questão. Ele nunca teve o desprazer de comprar isso para ninguém no Palácio Interno. Até porque ele imagina que isso seria facilmente rastreado, e assim sua identidade seria revelada em um piscar de olhos. Xion está achando tudo isso muito estranho. Quais são as chances dela ter morrido exatamente no mesmo momento que a concubina Xion? E ainda por cima, pela mesma fruta venenosa. O acadêmico fica em choque com essa revelação. Então ela está dizendo que morreu pelo dragão amargo, assim como a concubina? E assim acabamos mais um episódio. Eu demorei tanto tempo para trazer essa obra que já tinha até me esquecido do que estava acontecendo. Mas consegui dar umas boas risadas enquanto resumia isso para vocês. Espero que vocês também tenham se divertido assistindo isso. Beijos e até a próxima!